A graça e a paz do Senhor a todos do Bíblia, Livros e Café. Meu nome é Thalisson de Moura e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Santo Tomás Responde. Então, no episódio de hoje, responderemos a enigmática questão, Fantasmas existem ou não existem, E o que são esses tais fantasmas, Fantasmas existem. E eu vou mostrar para vocês que Santo Tomás de Aquino fala aqui na Suma Teológica, volume 1 desta edição, que fantasmas existem e são de extrema importância para o conhecimento humano. Segunda pergunta: o que seriam esses tais fantasmas? Espíritos zombeteiros. Será que seriam espíritos zombeteiros? Sim, mas é claro. Será que seriam almas desencarnadas daqueles que morreram? Não. Será que seria aquilo que o Tiringa chamava de pantarma? Não, Absolutamente não. Fantasma é outra coisa. Então, o que seriam esses tais fantasmas, Já dizia o grande sábio Aristóteles: nada está no intelecto sem que primeiro passe pelos sentidos. Então, nada é apreendido pela nossa inteligência, nada é conhecido pela nossa inteligência sem que primeiro passe pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Até aí tudo bem, só que nós temos um problema muito grande. Por quê? Porque com os nossos sentidos, nós só conseguimos conhecer o singular, as coisas individualmente. E com o nosso intelecto, só podemos conhecer as coisas universais, universalmente. E aí, como é que a gente faz para encaixar essas duas coisas? Os sentidos só conhecem o singular, o intelecto só conhece o universal. E a nossa inteligência não pode atuar direto nos dados dos sentidos. Então, aí é que surge a beleza da teoria do conhecimento aristotélica e escolástica, que é a existência dos fantasmas, Então, o que são esses tais fantasmas, Então, os fantasmas são o coração, o centro, a ponte do conhecimento entre os dados dos sentidos e o conhecimento intelectivo. Ela é o meio de campo do nosso conhecimento, Então, é como se fosse um jogo de futebol em que eu tenho uma zaga aqui, que seria a apreensão dos dados dos sentidos, querendo fazer um gol no time adversário e fica dando chutão diretamente para o ataque. E toda vez a bola é interceptada pelo time adversário e eles nunca conseguem marcar o gol. Por quê? Porque a bola tem que passar da zaga e para o meio de campo, que seriam os fantasmas aqui, e do meio de campo, o meio de campo recebia a bola da zaga ali, trabalhava as jogadas e passava a bola para o ataque, as assistências, para que eles fizessem os gols. Então, sem esse meio de campo, sem esse centro, sem essa ponte, conhecimento humano é impossível. Beleza, mas o que são esses fantasmas? Você ainda não explicou. Então, os fantasmas seriam justamente imagens individuais daquelas coisas apreendidas pelos sentidos. Então, aprendo as coisas pelos sentidos e não só apenas imagens visuais, não. Porque quando a gente fala de imagem, vê logo na cabeça das pessoas aquelas imagens visuais, Mas são imagens dos 5 sentidos, E fica gravado na imaginação, que é o depósito dessas imagens, O nosso imaginário é um grande depósito, é um baú em que você coloca esses tesouros chamados fantasmas, Cada fantasma que você coloca dentro do seu imaginário, dentro da sua imaginação, é como se fosse uma moeda de ouro, Então,
ficam gravadas ali diversas imagens. Imagens visuais, imagens auditivas de uma melodia que você ouviu, de algum som que você ouviu, imagens olfativas de algum aroma que você sentiu, seja agradável ou desagradável, né? Dos gostos que você sentiu, se alguma coisa é saborosa, se alguma coisa tem sabor doce, amargo, azedo, e imagens táteis, né? Se alguma coisa é lisa, áspera, rugosa, macia. Então, todas aquelas sensações ficam gravadas em você, pequenas imagens individuais que são chamadas fantasmas. Então, é nessas imagens e não nos dados do sentido que o intelecto vai agir. Então, o intelecto age diretamente nos fantasmas. Para dessas imagens, ele abstrair os universais, né? O conhecimento universal. São Tomás de Aquino explica aqui, ó, página 102. O conhecimento que temos pela razão natural exige duas condições. Da zaga para o meio de campo. Primeiro, ó, os fantasmas recebidos do sentido. E agora, do meio de campo para o ataque. E o lume natural inteligível, em virtude do qual abstraímos dos fantasmas as concepções inteligíveis. Dois processos aqui descritos por Santo Tomás. Então é aqui que o negócio fica mais interessante, né? Como é que ocorre a passagem entre a zaga, o meio de campo e o ataque para que o gol ou o conhecimento humano seja realizado, seja efetivado, né? Então os fantasmas aqui, que são o centro, recebem dos dados dos sentidos, que são singulares, e o nosso intelecto abstrai os universais dessas imagens chamadas fantasmas. Então, se aqui são singulares e aqui são universais, qual seria a natureza dessa coisa do meio? Ela seria singular ou seria universal? O que é que vocês acham aí? Para que haja uma ponte, né? Vamos fazer a analogia aqui. Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Por que ele é o único mediador? Porque ele é o pontífice, é a ponte. Aqui está Deus, natureza divina, e aqui está o homem, natureza humana. Nosso Senhor Jesus Cristo, para ser a ponte, o único mediador entre os dois, ele precisaria ter ao mesmo tempo natureza divina e natureza humana. A história de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. E se não for, segue! O centro aqui, o meio de campo, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Da mesma forma são os fantasmas. Os fantasmas são individuais, singulares como os dados dos sentidos, ou são universais, como os entes abstratos do intelecto. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. E se não for, eu segue. E se não for, segue! Então, cada vez que nós aprendemos algo do sentido, por exemplo, vi um copo, né? Vou botar um café, lembrei aqui, né? Vi um copo, né? Então, cria-se uma imagem, né? Na minha imaginação, no meu imaginário, na minha fantasia, deste copo. Então eu vejo outro copo diferente. Cria-se a imagem de outro copo, de outro copo, de outro copo. Assim acontece com todos os entes. Uma pedra, um cachorro, um gato. Então vão criando diversas imagens, diversos fantasmas na minha cabeça. Então se a minha inteligência fosse criar universais de cada copo diferente que eu vejo, né, a minha intelecção seria impossível. Então o que acontece com essas imagens, esses fantasmas? Eles vão se agrupando ali, se organizando, e surge ali desse agrupamento, dessa ordenação, dessa organização de várias imagens ali,
é criado algo na imaginação que a gente chama de eidos, ou spes, né? Ou espécie, né? Que esse fantasma imaginativo aqui, essa espécie, esse eidos, é um copo, é a imagem de um copo, ela é um copo individual e vários copos ao mesmo tempo. Ela tem um quê de singular e um quê de universal. Um cachorro, tem uma imagem de um cachorro na minha mente, que é um cachorro singular e também abarca todos os tipos de cachorro possível ao mesmo tempo. Cachorro grande, cachorro pequeno, cachorro velho, cachorro novo, cachorro filhote, cachorro preto, baio, cachorro amarelo. Então, essa imagem, ou esse fantasma que tem na minha cabeça, agrupado de diversos fantasmas, que são imagens de cachorro diferentes, que eu aprendi pelos dados dos meus sentidos, né? Ela é o quê? Um cachorro singular e genérico e universal ao mesmo tempo, para servir como ponte entre os dados dos sentidos, que são singulares, e a abstração do intelecto, que conhece apenas os universais. Então essa é a beleza do que chamamos de fantasmas, né? Então essa é a chamada teoria do conhecimento aristotélica e escolástica, né? E fantasmas existem ou não existem? Então está provado aí que fantasmas existem, mas não são espíritos zombeteiros, né? É o coração do conhecimento humano, é o meio de campo, né? É o centro, né? É a ponte entre os dados do sentido e a intelecção, né? Nada está no intelecto sem que antes tenha passado pelos sentidos, como dizia Aristóteles. Mas entre os dados dos sentidos e o intelecto tem que passar pela fantasia, pela imaginação, pela memória e pelos fantasmas. Então, pessoal, não sei se expliquei bem, se deixei claro ou se deixei mais confuso, mas espero que tenha ajudado a maioria de vocês que assistiu esse vídeo. Então, um forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.